Olá, pessoal. Esse é o texto 3, também de Michel Polac, é Memória e Identidade Social, de 1992. Ele começa na página 200 falando o seguinte: tratarei aqui do problema da ligação entre memória e identidade social, mais especificamente do âmbito da história de vida, ou daquilo que hoje, como nova área de pesquisa, se chama história oral. Então ele começa, a priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo da própria da pessoa. Mas a gente viu no texto anterior, e ele retoma aqui também, Maurício Robesbal, que é o elemento-chave, nos anos 20 e 30 já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória individual ou coletiva? Então ele começa. Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que ele chamaria de vividos por tabela, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela uma coletividade a qual a pessoa pertence. Além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas ou personagens. Isso na página 201. Além dos acontecimentos das personagens, ele pode finalmente os lugares, né? Então existem lugares de memória, lugares praticamente ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode ser também apoio no tempo cronológico. Por exemplo, o lugar de férias da infância, que permanece muito forte na memória de uma pessoa, muito marcante, independente da data, né, em real que a vivência se deu. Na memória mais pública, no aspecto mais público da pessoa, pode haver lugares de apoio dessa memória, que são os lugares de comemoração. Então, os monumentos aos mortos, por exemplo, podem servir de base para a relembrança de um período que a pessoa viveu por ela mesma, ou um período vivido por outras pessoas que a gente chama período por tabela. Então ele fala, por exemplo, na geração dele, está marcado pela Segunda Guerra Mundial. Então, locais muito longínquos ou fora do espaço-tempo de vida de pessoa podem constituir lugar importante para a memória do grupo e, por conseguinte, da própria pessoa, que seja por tabela, ou seja, por pertencimento a esse grupo, né? Então, por exemplo, se você faz parte de um instituto religioso, essa instituição pode ter vários séculos ou anos. E você, ao participar da instituição religiosa, você, por tabela, faz parte da tradição dela, né? Mesmo que você seja recente. Então, ele fala três critérios: acontecimentos, personagens, lugares, são conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente dizer respeito a acontecimentos, personagens, lugares reais, fundados em fatos concretos. E aí na página 203 tem uma frase que é muito importante. A memória é sempre seletiva. Então nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado. Então, por isso que a memória é sempre ligada à identidade social, ela sempre está em constante modificação. Você olha o passado a partir do presente, né, o olhar do presente para transpor para o futuro. Então, ela sempre é fruto de disputas de poder, de sempre releituras. Então, não é uma coisa assim, existe uma memória, eu faço parte e acabou. Né? Ela sempre vai se reconstruindo. Né? É, Então, ele fala o seguinte, na página 203. A memória, em parte, é dada. Não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória também sofre flutuações, que seja em função do momento em que ela é articulada ou que ela está sendo expressa. As preocupações do momento constituem um elemento da estrutura da memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda que seja bem mais organizada. Todos sabem que as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de vista político. Quando se procura enquadrar a memória nacional por meio de dados oficialmente selecionados para as festas nacionais, há problemas de luta política. A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante e são comuns conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo. Isso na página 203. Um exemplo que a gente que estamos citando é o dia, oficialmente era 1º de abril, né? Mas como 1º de abril é o dia da mentira, na época dos anos 70, 80, o 31 de março era considerado feriado nacional, né? Porque, como diz, era um período de revolução, né, da ditadura.
E aí deixou-se, depois quando foi feita uma releitura, e foi vendo que não era bem assim, né, que a gente sabe, né, o momento da ditadura não foi, né, não foi uma revolução, foi um golpe, né, e aí ele deixou de ser feriado, por quê? Foi vendo que aquilo não era uma revolução, né, aquilo era uma perseguição política. Então, fruto dessas memórias constantes de releitura, aquilo que era feriado deixou de ser feriado, né? Então, aí na página 213 fala: a organização em função de preocupações pessoais e políticas no momento que se mostra memória é um fenômeno construído. Tá? Na página 204, podemos dizer que a memória é um elemento constituído de sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida que ela também é um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa, de um grupo e de uma reconstrução por si. Então, na página 204, 205, se é possível esse confronto entre memória individual e memória dos outros, isso mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos. E na página 16 fala o seguinte: além do trabalho de enquadramento da memória que a gente viu no texto anterior, também é um trabalho da própria memória em si, ou seja, cada vez que a memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade e organização. Isso na página 216. Outro item fala intervenções no debate. Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação também o é. Então ele fala o seguinte, que sublinhar o problema das fontes. Em primeiro lugar, até as mais subjetivas das fontes, tais como histórias de vida individual, pode sofrer uma crítica por cruzamento de informações obtidas a partir de diferentes fontes. Então ele acredita que ao fazer, vai dar um exemplo, chegamos rapidamente a esgotar a capacidade de trabalho dos pesquisadores, ou seja, é preciso reconhecer isso honestamente. O problema, né, da história contemporânea é que geralmente os arquivos ainda não foram abertos e não há possibilidade de cruzar os dados com outras fontes. As próprias fontes são bastante duvidosas. Só se dispõe dos jornais, que são considerados fatos de terceira ou quarta categoria. Aí juntam-se os obstáculos e inconvenientes. Então é o seguinte, que às vezes trabalhar isso não é tão fácil, uma vez que os arquivos às vezes não são abertos. Tá? E aí, finalmente, na página 212, ele fala o seguinte: tenho a impressão de que é como uma memória visual que é reconstruída, mas em termos de pesquisa não temos nada a respeito. Só posso me referir aos trabalhos dele mesmo, né, Pierre Nora, sobre a integração dos lugares de memória e dos símbolos e as imagens que se formam a partir dos monumentos. Temos também trabalhos sobre comemorações, sobre a montagem das comemorações, das mudanças que vão ocorrendo nelas. Integramos nesse aspecto os trabalhos sobre comemoração e sobre os lugares da memória. Mas no sentido da questão que foi colocada, talvez encontremos algumas pistas na direção da história social da arte. O que seria interessante seria o estudo das mudanças e da significação dessas imagens. É um assunto muito importante. Então ele fala, até aquele momento, essa memória não está fechada, né, esse conceito, está em aberto. E cabe a nós, né, a partir da pesquisa, sempre ampliar essa questão da memória, memória social e identidade.